Façamos a leitura do texto dessa tarde, está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Façamos essa leitura de forma responsiva, irmãos. Eu vou ler o primeiro e os irmãos assim por diante. Todos acharam? Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Vamos juntos? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. O tema da palavra dessa tarde é como tornamos um discípulo. O lema do ano de 2026 da nossa igreja é sermos discípulos do Senhor. Sermos discípulos e, sendo discípulo, enviar discípulos para o mundo para que vivam uma vida de fé. Então, logo quando nós olhamos para o texto de hoje, a gente vai meditar como é que nós podemos tornar, então, bons discípulos do Senhor. Como é que você que se encontra aqui nessa tarde pode vir a ser um bom discípulo de Deus? Esse é o ponto que nós vamos tratar a partir da palavra que nós compartilhamos. A palavra de hoje nos mostra, através da perícope que nós observamos, diz assim: a pesca maravilhosa. Então, você já conhece esse texto, você vai dizer: poxa, pastor, eu conheço muito bem esse texto, porque eu sei que o Senhor abençoou os seus discípulos e eles, através da confiança na tua palavra, tiveram uma pesca tão maravilhosa, no qual jamais haviam experimentado, e assim a história segue com as abundâncias de Deus sobre a vida do teu povo. Sim, você pode enxergar e olhar sobre essa perspectiva também. Mas a perspectiva da palavra de hoje não é apenas uma pesca onde alguns homens tiveram sucesso porque confiaram no Senhor. Mas o texto de hoje se refere ao chamado daqueles que são o povo de Deus, ao chamado para serem discípulos através dessa pesca que aconteceu em meio ao lago de Genezaré. Então nós olhamos para o texto de hoje, a gente pode retirar alguns pontos muito importantes para a nossa vida espiritual. Uma vida espiritual que segue para ser o povo de Deus, uma vida espiritual que segue para ser discípulo do Senhor. Então você, como discípulo de Deus, o que a gente consegue retirar aqui como ensinamento para a nossa vida, nosso dia a dia? Primeiramente, o verso 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A gente vê em alguns versos anteriores assim: aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Veja, é um momento onde Pedro ele se encontrava em um momento de grande frustração. Ele estava ali lavando suas redes, como a palavra diz. Lavando a rede porque terminou a pesca e nada haviam adquirido, e vamos arrumar as redes para prepararmos para um novo dia
que virá. Mas a palavra de hoje mostra para nós que o Senhor, no verso 4, quando acabou de falar, disse assim, quando acabou de pregar a todas aquelas pessoas, o Senhor diz ali, quando acabou de falar, disse assim, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele diz, lança sua rede para a pesca. Então imagina, irmãos, nesse contexto onde a palavra se mostra, a gente vê que Jesus, em todos os momentos, estava observando Pedro. O que você precisa notar nesse texto é que Jesus, apesar de estar falando com uma multidão de pessoas, ele estava observando a vida de Pedro. Ele estava olhando para um Pedro frustrado com a pesca que não havia dado certo. Imagina, irmãos, né? Você sai para pescar, o Eric sai para pescar, ele adora pescar, nós sabemos. A maior parte das vezes, ele é tomado por uma frustração, pelo que eu sei. A não ser que ele coloque um IA hoje em dia, dá para fazer um IA, né? Falar, pesquei peixão aqui, né, pastor? Não, já vi dias que o Eric disse, pastor, pescamos nada. Isso porque é por lazer, irmãos. Isso é porque é por lazer. Né? Imagine você depender dessa profissão. A pesca era o sustento de cada dia desse homem chamado Pedro. Então, quando nós observamos aqui, ele diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, né? E lancei as vossas redes para pescar. Na tradução em coreano diz assim, jogue sua rede para o lugar mais fundo, diz a palavra. Então, agora você passa a pensar, olha, como é que um homem, né, tão experiente como Pedro vai assimilar essas palavras de Cristo Jesus? Né? O homem que do nada apareceu, pediu o seu barco emprestado, porque eu precisava falar à multidão, e do nada diz, pega a sua rede, lança-te ao largo, joga para o fundo essa rede. Por que, irmãos? Porque a experiência de Pedro prevalece sobre a sua vida muitas vezes. A experiência de Pedro está prevalecendo nesse momento aqui. Ele sabe que ele pescou a noite toda e nada conseguiu adquirir. Você acha que ele não jogou a rede para o fundo? Com certeza ele jogou para todos os lados. Não é, Eric? Quando você vai pescar, você joga o seu anzol para todos os lados. Você não fica parado ali, estagnado. É aqui que eu vou pescar e aqui que eu vou resistir. Não. Com certeza ele se moveu com o barco para lá e para cá. E diante dessa situação, o Senhor diz, vai, pega a sua rede e lança na parte mais funda. Irmãos, isso, para uma pessoa que tem experiência com o Pedro, é inaceitável. Inaceitável. Imagina alguém que ele mal conhece, chega diante dele e diz, olha, joga a sua rede para lá. Um tempo atrás eu vi a notícia de que como chama? Uma empresa chamada SM, né? SM, uma empresa coreana, né? De K-pop stars, né? Sabe? Uma empresa SM veio ao Brasil, né? E estava fazendo audições com a segunda geração e também o pessoal aqui do Brasil, né? Muitas outras pessoas. E nessa audição eu vi que falaram que participaram cerca de 7 mil, 8 mil pessoas nessa audição. Imagina, né? Imagina. E nessas audições e nesses momentos de demonstração de habilidades com a dança, né? Muitas das pessoas da colônia coreana foram para participar. Então imagina, pessoal, era um dia, 9 mil pessoas ali na fila esperando para uma audição ou para fazer demonstrações de dança, né? E uma das pessoas que participou lá foi informado de que foi assim o seguinte, de que havia o júri ali, havia um júri, né, de profissionais de voz, de dança, né? E entravam cerca de 7, 8 pessoas de uma vez. Eles davam exatamente 14, 15 segundos. 15 segundos, irmãos. 15 segundos para você mostrar que você é bom na dança. Né? Por exemplo, irmãos, vocês ficam admirados de vez em quando, assim, na igreja, porque, nossa,
Eu ouvi essas palavras de umas irmãs da igreja, de umas senhoras mais experientes. Nossa, pastor, que maravilha, o nosso seminarista Mateus. Mas por quê? Nossa, pastor, como ele faz lindo body worship, sabe assim? Como ele, né, coreografa lindamente. Mas vocês já imaginaram aí na fila do K-pop? O cara dando 15 segundos, mostra aí para mim, você acha que ele vai passar? Não vai passar não, pessoal. Pois que virou pastor, vai virar pastor. Não vai passar. O cara dá 15 segundos para mostrar. Sabe por quê? O profissional, irmão, uma pessoa profissional, só de olhar para você, só para o primeiro gesto que você faz, né? Já sabe, ó, esse manja, ou esse não manja, já sabe, irmãos. O cara que manja um pouquinho de tênis, só de ver o cara, de como bater a primeira bola, já sabe, esse cara é bom, esse cara é ruim. Estou mentindo? Irmãos que gostam de ping-pong aqui na igreja, não ping-pong não, tênis de mesa aqui na igreja. Você só de olhar como o cara segura a raquete, já sabe, esse é ruim. Mas você não vai falar que o cara é ruim, né? Joga com ele, né? Dá uma humilhada. Por exemplo, no vôlei, irmãos, vôlei, a nossa igreja virou um boom de vôlei aqui na igreja, né? O Antônio olhando para vocês sabe, esses são ruins. O Antônio faz o favor de jogar com vocês, né? Ele olha assim, olha, só pelo primeiro toque que dá, sabe. Sabe ou não sabe, Antônio? Primeiro toque, só o primeiro toque. Eu que também gosto de basquete, quando estou na quadra, quando vi uma pessoa nova, só a primeira batida que ele dá na bola, você, esse é ruim. A primeira batida, irmãos. Então imagina, Pedro, irmãos, você pensa assim, poxa, mas pastor, o Senhor estava lá e Pedro ouvia essa palavra e foi lá, jogou a rede para a parte funda e ele pescou de forma maravilhosa, que bênção. Não, pessoal, não é tão simples assim. Você acha que é simples aceitar essas palavras de Jesus diante de um profissional em pesca como Pedro? Ao momento em que ele, a noite inteira ele estava ali pescando? Você acha que é fácil? Você imagina como se fosse, não, foi fácil, porque Jesus falando para ele. E quantas vezes Jesus já falou contigo através da palavra e você não obedeceu? Quantas vezes o Senhor já falou para você? Pedro sabia, só de olhar, esse homem não tem experiência com pesca. À vista, era assim. Mas, irmão, sabe como é a vida de um discípulo? A vida de um discípulo é assim. Mesmo que seja diante de um incompreensível, você segue e faz a vontade do teu Senhor. Irmão, a tua vida, você tem que deixar de lado a tua experiência. Muitas vezes a tua experiência atrapalha a sua vida espiritual. Porque você diz, Senhor, eu já tentei isso aí, não deu certo. E o Senhor diz, faça de novo. Não vou fazer, vou perder meu tempo aqui. Essa é a nossa reação muitas vezes. Mas ao invés de retrucar com essas palavras, veja o que respondeu Simão Pedro. Diz assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha a frustração. Mas, porém, veja, sob a tua palavra, lançarei a rede. Por causa de você, por causa do Senhor, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede hoje aqui. Irmão, a nossa vida não pode ser movida pela nossa experiência. A sua vida, não é movida pela sua experiência. A sua vida tem que ser movida pelo quê? O discípulo vive pelo quê? Pela palavra de Deus. O que move a sua vida, irmão, o que move a minha vida é a palavra do Senhor. É isso que vai prevalecer em todo o tempo sobre a nossa vida. A nossa decisão
Depende do quê? Da palavra de Deus. Toda decisão que você tomar na sua vida depende da palavra de Deus. Você precisa depender da palavra do Senhor. É isso que você precisa entender e colocar na sua mente, no seu coração. Veja o povo de Israel no deserto. Eles eram guiados pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Quando a coluna de nuvem seguia adiante, eles tinham que seguir adiante. Quando a coluna de nuvem parava, eles paravam. A mesma coisa se dá para nós nos dias de hoje. Se a palavra diz para você que siga, você precisa seguir. Se a palavra diz para, você precisa parar. Não é a tua experiência que vai entrar. É a vontade de Deus que precisa prevalecer. E por isso, irmãos, veja, quando a gente confia na palavra de Deus, é muito mais fácil vivermos a nossa vida espiritual. Você pode confiar no Senhor, que com certeza Ele vai guardar a tua vida. Imagina, irmãos, quando você confia no Senhor, quando você busca Deus e obedece a sua palavra, você experimenta de maravilhas de Deus em sua vida. Irmão, quantas maravilhas que Deus tem feito sobre a tua vida você não tem visto, você não tem percebido. Deus tem feito de forma maravilhosa coisas que você talvez não entenda. Veja o que diz o verso 6. Isto fazendo, veja, o Senhor diz, lança a sua rede para o fundo do mar, para o fundo desse lago da Galileia. Ele lança essa rede. Ele diz, isto fazendo, irmão, a vida, a palavra tem que ser prática, tem que ser aplicada no seu dia a dia. Não é simplesmente dizer, Senhor, fica aí, por favor. Aqui quem manda sou eu, aqui quem manja sou eu. Não, irmãos. É Deus que precisa estar no controle da sua vida. Você precisa compreender isso, e por isso a palavra diz, isso fazendo apanhar grande quantidade de peixes. Veja, obedeceu ao Senhor, obedeceu a palavra de Deus e logo apanhou uma grande quantidade de quê? De peixes, irmãos. Veja, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente experimenta as maravilhas do Senhor. Aquilo que você jamais pensou que fosse experimentar na sua vida, é o que você vai experimentar quando você ouve a palavra de Deus. Eu mais uma vez confirmo aqui diante de vocês a maneira como Deus me trouxe para a igreja Shinam. Poxa, irmãos, foi maravilhoso. Eu olho para trás e digo, Senhor, em todo o tempo Deus estava agindo na minha vida. E por isso você precisa, irmão, colocar a tua vida diante do Senhor para que você experimente o quê? As maravilhas de Deus. E isso fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus, ele obteve um maravilhoso resultado em sua vida. Quando a gente confia no Senhor e segue seus passos, irmãos, você experimenta de maravilhas como essa. Maravilhas como essa. Quando você confia no Senhor e entrega a sua vida a Ele, você consegue experimentar maravilhas que jamais pensou em experimentar na tua vida. A minha mãe, ela é uma mulher que gostava de cozinhar, né? E na minha casa ela gostava de preparar o que os japoneses chamam de natto. Natto, já ouviram falar em natto? Em coreano é 청국장, sabe? Soja, né? Soja. Minha mãe pegava a soja, né, e lavava ela e fazia a soja bem lavada, seca, colocava numa panela bem fechada, uma bacia bem fechada, e ela fechava aquela bacia, e deixava onde? Debaixo da cama dela. Bom, você imagina, né? Natto, sabe? E a soja ia apodrecendo ali dentro. Irmão, você sabe,
O que vocês comem, o missô, também é um processo semelhante, tá? As irmãs que não conhecem, né, a respeito disso, segue o mesmo processo. Então imagina, aquilo vai apodrecendo. Você acha que o cheiro não vai vazar em casa? O cheiro vazava em casa. Eu entrava no quarto da minha mãe, era um cheiro de chulé do capeta. Porque o chamuchan, pessoal, desculpa, né? Mas ele se assemelha ao cheiro de chulé, tá, pessoal? O cheiro de chulé. Aí minha mãe, depois de terminada todo o processo, o fermentou, ela abriu. Irmãos, pensei que estava saindo um defunto lá de dentro. E ela começou, agora vamos apertar né, a soja, que começou a apertar e fez virou pasta. O negócio apodreceu, fermentou, tá vendo? Apodreceu não, fermentou, virou pasta. Ela falou assim, Samuel, vou fazer a sopa aqui pra gente comer hoje. Falei, sopa? É sopa. Eu falei, não vou comer isso aí não. Né? Aí a minha mãe começou a cozinhar, irmãos, né, você que nunca experimentou, você que nunca sentiu esse cheiro, né? Um dia, se você quiser, eu te levo no restaurante, aí você vai sentir o cheiro, como é que é, né? E esse cheiro, eu lembro até de um caso, tá, irmãos? Na minha casa, minha mãe estava cozinhando, lá no Bom Retiro, tá, irmão? Bom Retiro, na Rua Prates. Minha mãe estava fazendo essa sopa de natô. Sem mentira, eu sentia o cheiro dessa sopa lá, quase na esquina. Eu vou chegando da escola para casa. Eu falava assim para o meu irmão, será que é o cheiro da nossa casa que está vindo até aqui? Aí meu irmão falou assim, acho que não pode ser. Também acho que não. E foi se chegando mais próximo da minha casa, e o cheiro vinha da minha casa. E as pessoas que atravessavam aquela calçada diziam assim, rapaz, que cheiro de chulé tá esse bairro, hein? Então imagina, aí a minha mãe fez e falou, Samuel, experimenta. Eu falei, mãe, não vou comer não, pelo amor de Deus. Come a senhora aí. Falei, não, Samuel, experimenta. É bom demais. Eu falei, não, para, mãe, por favor, para. Porque tem vezes que eu também falo para as minhas filhas, sabe? Uma comida que eu gosto, eu falo, filha, experimenta. Ah, não, pai, não quero. Por favor, uma vez você experimenta. Não, pai, não quero. Por favor, uma vez só. Né? E elas comeram, falaram, nossa, que bom, pai, tá vendo? Eu gostou, não é gostoso? Gostoso. Aí minha mãe falando, experimenta, filho. Eu falei, mãe, tá bom. Pela insistência, eu vou experimentar. E quando eu experimentei, irmãos, sabe assim, os olhos se abriram. Nossa, que maravilhoso! Que cheirinho de chulé gostoso, Senhor! E a minha mãe colocava aquele kimchi, né? Sabe kimchi? Inteiro. Aí ela vai, né, cozinhando, ela fica mole, né? Aí você pega aquele kimchi rasga assim, ó, coloca na colher, né? E aquele natôzinho coreano e come. Uma delícia! Uma delícia. Quando eu olhava para aquela situação, eu dizia, não quero. Mas quando decidi experimentar, foi algo maravilhoso, experimentar o changuchan. Por exemplo, eu queria comer em casa também. Tenho vontade de comer em casa. Mas lá no meu prédio, de vez em quando a gente faz kimchi jjigae em casa, né? Sabe, aquela sopa de kimchi. A gente faz a sopa de kimchi e o cheiro, o elevador leva para o prédio inteiro, né? Aí eu saio no corredor do meu prédio assim, eu vi um vizinho tacando perfume. É bom, rapaz, há um cheiro aqui. Aí eu fico meio assim de continuar comendo. Nem kimchi jjigae eu consigo comer em casa, né? Imagina changuchan, então, né? Mas depois de ter experimentado aquilo que a minha mãe havia falado, eu falei, nossa, eu passei a gostar. Eu experimentei, depois eu queria comer sempre. Até hoje tenho vontade de comer. Então imagina, irmãos, a mesma coisa. Muitas vezes você não quer ouvir a palavra de Deus, não quer escutar aquilo que Deus fala, você é resistente à vontade de Deus, mas ao experimentar aquilo que Deus preparou para você, você vai ver o quão é maravilhoso, o quão
É maravilhoso estar, né, experimentando aquilo que Deus preparou para nós. E por isso, irmãos, não confie nas suas experiências. A nossa experiência pode ser falha, irmãos. Você precisa confiar na palavra de Deus. Pedro seguiu a palavra de Jesus e assim experimentou o quê? Da pesca maravilhosa. Seguindo adiante, irmãos, verso 8 diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Imagina, irmão, né? Ele viu aquilo que aconteceu diante dos seus olhos, ele viu os peixes se encherem nas redes, ele chamou os seus amigos, e o barco foi quase a pique, afundando naquele momento, e ele vai diante do Senhor Jesus e diz: Senhor, ele prostrado diz: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Por que isso aconteceu, irmãos? Irmão, ele compreendeu que aquele que havia falado a ele era muito maior do que ele. Aquele Senhor, aquele mestre que ele chamou de mestre, era alguém muito mais superior do que ele. Essa é a compreensão que ele teve nesse momento, porque ele se prostra diante dele. A reação diante dessa pesca maravilhosa é Pedro prostrado diante do Senhor. Ao entender que o Senhor é alguém que está acima de todas as coisas. Porque ele sabe, irmão, ele tem experiência, como eu falei para os irmãos. Ele sabe que ali não havia mais peixe, não havia peixe naquele dia, não tinha como pescar peixe nesse momento. E com certeza ele deve ter pensado: esse homem fez os peixes virem até aqui. Esse homem trouxe os peixes até aqui e fez eu jogar exatamente nesse lugar onde havia peixe. Isso quer dizer o quê? Ele está acima de toda e qualquer coisa nesse mundo. Ele teve essa percepção e por isso ele se prostra diante do Senhor. Irmãos, quando nós percebemos e notamos a maravilha de Deus, o quanto Ele é grande, irmãos, não há como nós não nos prostrarmos diante dEle. O prostrar-se é entender que Ele está acima de toda e qualquer outra coisa. A nossa vida tem que ser assim, irmãos, de total reverência diante do Senhor. A gente precisa estar prostrado diante dEle. E nessa tarde, em tempo de adoração, você também, amado irmão e irmã, você precisa se prostrar diante do Senhor. Quando eu estava no seminário na Coreia, eu fui fazer uma viagem para a ilha de Jeju. Ilha de Jeju, todos conhecem, né? Deve ter falado, né? Os fãs do K-pop, fãs de as dorameiras, né? A gente não pode falar dorama, tá? A professora Miriam de coreano está aqui, tem que falar drama, é drama, tá? Drama, né? A ilha de Jeju é linda, irmão, né? Eu quero um dia, se Deus permitir, que o nosso Ministério Português possa ir viajar todos juntos para a Coreia, imaginou? O pessoal até despertou, vai ter viagem, né? Vamos sonhar, né? O que custa, né? E nessa viagem em Jeju, um dos meus amigos falou assim: Samuel, você já foi para as cataratas do Cheonjeon? Ele falou assim. Eu falei: tem catarata aqui na Coreia? Tem cachoeira aqui na Coreia? Ele falou: tem, vamos lá. Eu falei: poxa, vamos lá, quero ver essa catarata. E a gente andou pra caramba e chegamos na catarata, pagamos a entrada e andamos pra caramba para chegar nessa catarata. E quando chegamos na catarata, irmãos, eu olhei assim, ele chegamos, Samuel, na catarata. E quando eu olhei a catarata, parecia tipo uma torneirinha, sabe? Uma torneirinha d'água, uma torneirinha. Olha a catarata, que lindo, né, Samuel? Eu falei: poxa, né? Você chama isso aí de cachoeira? Isso aí no Brasil tem de monte, né? Porque, irmãos, a minha perspectiva de catarata e de cachoeira está ligado a Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, né? Você vê Foz do Iguaçu e fala: nossa, meu Deus, olha que maravilha.
Você fica assim, maravilhado diante da imponência daquelas cataratas que estão diante de você. Por exemplo, quando você vai para o lado argentino, o nome não é muito legal, mas é a garganta do diabo, né? Você vai lá no lado argentino, você vai lá, chega próximo da garganta ali, uma vazão de água extrema. Eu chegava ali pertinho, você olhava, meu Deus! Parecia que a água ia me sugar ali, irmãos. De tão imponente, de tão poderosa parecia ser aquele fluxo de água. Então imagina, irmãos, você ao olhar a catarata, ao olhar algo imponente, algo grandioso, você fica tomado por um sentimento de que eu não sou nada diante disso tudo. Porque eu fiquei me imaginando, olha, se eu entrar aqui, se eu afundar aqui, já era, eu morri. Eu sou um ser tão pequeno, diante de uma vazão de água tão grande que está acontecendo aqui. A mesma coisa se dá para nós quando a gente observa que Pedro olhou para Jesus e viu as maravilhas que ele fez, ele se prostra porque diante da imponência de Cristo Jesus, diante de um Deus maravilhoso que estava diante dele. E tem até um hino que fala assim, nós somos como, em coreano, tá? Insetos diante do Senhor. Nós pecadores somos como insetos, vermes diante de ti, mas a tua graça nos alcançou, maravilhosa, Senhor, é o teu poder. É isso, irmão, diante da imponência, diante das maravilhas de Deus, nós somos como simples vermes. É assim que Pedro se sentiu nesse momento, diante daquilo que estava acontecendo aos seus olhos, ao ver a pesca maravilhosa, ao ver aquele Senhor que havia falado para que jogasse a rede para o fundo daquele lago. Irmãos, quando nós vivemos uma vida de discípulo, nós reconhecemos que somos fracos diante de Deus. Você reconhece a sua fraqueza diante de Deus. Irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos. Por mais que você, irmãos, malhe. Poxa, tem uns irmãos aqui que estão malhando ultimamente, malhando, pastor, está ficando forte. Eu vejo o braço dos caras engrossando, eu falo, nossa, os caras estão fortes. Mesmo que você consiga levantar 100 quilos do supino, você não é nada diante do Senhor, você não é nada diante de Deus. A mesma coisa se dá em relação à tua inteligência, à tua habilidade. Nada se compara à potência do nosso Senhor que rege e que dirige a nossa vida. Compreenda, amado irmão. E assim, diante disso, ele se prostra, veja, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele compreende a sua insignificância diante da maravilha do Senhor. Mas, irmãos, diante da nossa insignificância, o Senhor demonstrou o teu amor por meio de Cristo Jesus. Diante da nossa insignificância, o Senhor Deus entregou, por amor a nós, o teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E é isso que mais uma vez toca ao nosso coração. Mesmo sendo insignificantes, mesmo sendo como vermes, como o tal hino que eu falei diz, o Senhor vem à tua procura e te chama para que você sirva a Ele como discípulo do Senhor. É maravilhoso, porque o Senhor chamou você, o Senhor chamou a mim, o Senhor chamou a todos nós que estamos aqui presentes diante dEle. E por isso, irmãos, agradeça a Deus pelo teu chamado. Agradeça a Deus, porque o Senhor deseja usar a sua vida insignificante para fazer a tua obra. Isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, para nós concluirmos a mensagem de hoje, irmãos, leiamos juntos o verso 10 e o verso 11. Vamos ler todos juntos? Verso 10, verso 11. Não, presbítero, acho que não acabou ainda não. Ainda vai entrar, tá? Eu sei que querem acabar logo. Verso 10. Vamos lá, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e...
Jesus. Não temas, doravante serás pescador de homens. 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, né, o seguiram. Amém. A palavra diz assim, né? Engraçado, né? A palavra diz assim: o Senhor, Ele diz, não temas, diante da majestade de Cristo, diante da imponência do teu poder, o Senhor diz a eles, não temas, não temas. E diz na sequência, doravantes será pescador de homens. Aquele homem que pescava para viver a própria vida, aquele homem que vivia da pesca, que pescava para simples sustento próprio, agora será um homem usado para ser pescador de homens. Sabe como nós podemos tornar verdadeiros discípulos do Senhor? Tornamos verdadeiros discípulos do Senhor a partir do momento que nós largamos as nossas redes. Porque a palavra mostra no verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, eles deixaram, a palavra diz, deixando o quê? Uma parte? Não. Deixando o quê? Deixando o quê? Tudo. Eles largaram tudo, irmãos. Para quê? Para seguir Cristo Jesus. Eles largaram as suas redes, eles largaram o seu barco, eles largaram tudo que eles acreditavam ser o sustento, ser aquilo que guarda as suas vidas para seguir Cristo Jesus. Não é largar as coisas de forma parcial, irmãos. Muitas vezes nós largamos as coisas de forma parcial. O Senhor diz, largue tudo e confia em mim e me siga. É isso que Jesus está falando aos seus discípulos. É isso que Jesus está falando para o Pedro. Largue tudo, aquilo que você acredita que guarda a tua vida e siga apenas a mim. Siga apenas aquilo que eu vou mostrar para você. Irmão, se você for ver no texto da palavra, em nenhum momento a gente encontra Pedro dizendo, estou com fome, estou passando fome, que ruim. Porque talvez a gente olhe para o texto e você fica com dó. Poxa, que dó de Pedro, ele largou sua rede, largou seu barco, agora como é que ele vai viver? Não se preocupe, irmãos, é Deus que vai sustentá-lo. A Bíblia nos mostra. Quem sustentou a vida de Pedro foi o Senhor. Quando eu viajo com a minha família, com a minha filha, eu vejo as minhas filhas sempre em paz. Nessas viagens, né, irmãos? A gente vai viajando. As minhas filhas sempre tranquilas, sempre felizes. A única preocupação delas é, o que eu vou poder comprar nessa viagem? Vida boa, né? Enquanto que eu, como pai, todo o tempo estou preocupado. Para onde que a gente vai hoje? Aonde que a gente vai jantar hoje? Aonde que a gente vai almoçar hoje? Aí, e diante desse estresse, né, a viagem, né, para alguns também é estressante. É bom, mas ao mesmo tempo estressante. Eu estava lá preocupado e olho para as minhas filhas assim, papai, o que é que vamos comer? Eu quero comer Mac. E uma vez eu fui para Miami, né? Minhas filhas, papai, eu quero comer Mac. E lá o Mac, nos Estados Unidos, geralmente são homeless, né, que frequentam, né? Eu não sabia também, né? E quando a gente entrou no Mac, eu cheirava o Mac, né? Cheirava o cheiro do lanche e havia cheiro de pessoas de rua, né? E mesmo assim a gente estava lá, as minhas filhas estavam felizes, né? Mesmo com o cheiro, mesmo com tudo aquilo, estavam felizes. Irmão, seguir Cristo Jesus, seguir ao Senhor, em nada você precisa se preocupar a respeito da sua vida. Por quê? Ele vai guiar cada passo da sua vida para o caminho necessário, para o caminho mais feliz que você pode encontrar.
Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades que você possa encontrar na sua vida, o Senhor vai guiar você para o melhor caminho que você pode encontrar. E por isso, irmãos, o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Porque você pode largar a sua rede, porque você confia em Deus. Porque você pode largar o seu barco, porque você confia em Deus. Agora, concluindo a mensagem de hoje, gostaria de terminar dizendo aos irmãos, como é que nós nos tornamos discípulos de Deus? Como podemos ser discípulos do Senhor? Tornamos discípulos do Senhor a partir do momento que você passa a largar todas as coisas para depender somente de Cristo Jesus em todas as circunstâncias. Não sei qual é a rede que você está carregando em sua mão nesse momento. Talvez essa rede seja a sua conta bancária. Talvez essa rede seja a sua família. Talvez essa rede seja os bens que você possui. Não é essa rede que vai te salvar. Não é essa rede que vai te levar para o caminho da vida eterna. Quem levará a nossa vida para a eternidade é o Senhor Jesus. E por isso, irmão amado, nessa manhã, nessa tarde, quer dizer, larga a tua rede. Larga a tua rede. E siga o caminho do Senhor. Segura na tua mão. Para segurar na mão de Cristo, irmão, você precisa largar. Larga. Larga o que você tem em suas mãos. E segura a mão de Cristo Jesus. Para seguir o caminho do bom discípulo. E com isso, irmãos, eu quero convidá-los nessa tarde para que vocês participem do discipulado da nossa igreja. Vamos iniciar discipulado, sim. É cansativo? É cansativo. Vai ser árduo? Vai ser árduo. Não vou aliviar não, irmãos. Não vai pensar, poxa, o discipulado vai ser fácil. Não vai ser fácil não. Vai ser árduo, vai ser difícil. Mas eu estou convidando todos vocês para esse caminho de Cristo Jesus. Para seguirmos juntos como bons discípulos, para sermos bons instrumentos do Senhor para a tua obra. Oremos. Senhor Deus, agradecemos a Ti nessa tarde, mais uma vez pela Tua Palavra. A Tua Palavra mais uma vez convida a nossa vida para que sejamos bons discípulos, discípulos que dependem de Ti e que não confiam apenas em suas experiências, confiando apenas no Senhor. Senhor, que possamos nos sujeitar diante da Sua majestade, diante da Tua autoridade, prostrados, obedecendo e fazendo aquilo que é a vontade de Deus sobre nós. E que assim, ó Pai, sejamos guardados, cuidados por Ti em todas as circunstâncias e momentos, e que o Teu cuidado sobre nós seja sobremaneira, a fim de que, assim, em todas as coisas experimentemos o cuidado de Deus. Mais uma vez, agradecemos por esse tempo tão precioso. Que Deus continue a nos inundar com as Tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada irmão, cada irmã. É o que nós pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.